o Banco Central fez hoje um novo leilão para tentar conter a alta do dólar. Entretanto, a moeda americana encerrou o dia em alta, R$ 6,03. Para falar sobre essa semana agitada no mercado financeiro, o nosso entrevistado é o economista da MSX Invest, Alex André. Tudo bem, Alex? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. É um prazer. Boa noite a todos. É interessante o seguinte, né? Quem tem um pouco mais de memória da economia se lembra que o próprio Banco Central já fez outros leilões para tentar conter a alta da moeda americana, isso nos anos 2000, 2010, mas agora o Banco Central vem sendo criticado por essa decisão e não necessariamente isso teve algum tipo de consequência no mercado de câmbio. Isso é verdade, Alex? Tiago, depende muito da intensidade, né, dos leilões. Né? Leilões que são feitos de formas constantes, né, acabam interferindo, né, artificialmente no preço do dólar. Leilões que são feitos de forma esporádicas, como foi até comentado com o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o leilão é feito para combater a disfuncionalidade do câmbio, ou seja, quando realmente a volatilidade, né, ou seja, a oscilação dos preços tende a ficar mais alta do que realmente o que está sendo praticado. O Banco Central hoje, com esses 845 bilhões, né, de dólares, né, que foram colocados aí em leilão à vista, tem um efeito imediato. O dólar estava batendo R$ 6,07, né, quando teve esse leilão, chegou a bater a R$ 6,01, ou seja, esse efeito do leilão é imediato e a gente sabe, né, que o Banco Central ele tem atuado, pelo menos agora, né, o último leilão, se não me engano, foi em agosto, né, e aí, ou seja, a gente teve esse espaço e agora cabe-se, né, uma dúvida muito grande para o ano que vem se o Gabriel Galípolo utilizará esse recurso de forma mais constante à medida aí que a volatilidade do câmbio tem subido. Bom, quero trazer já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Alex. Vamos falar de pacote de gastos, né? Porque esse é o assunto. E eu fico sempre curiosa, pergunto a todo economista que vem aqui, a todo o agente de mercado, digamos assim, que vem aqui, qual é a avaliação, como é que vocês estão vendo, qual é o grau de confiança de que o governo, diante dessa alta da taxa de juros, vai o recado explícito de que o governo precisa fazer a sua parte? Qual é o grau de confiança de que o governo vai fazer mesmo a sua parte ou vai optar por continuar demonizando o mercado? Dora, ótima pergunta. Eu vejo esse pacote de gás como um pacote fictício. Por que fictício? Porque ele não vai ter um efeito material, né, na curva, né, quando a gente olha aqui o endividamento sobre o PIB. Alguns pontos interessantes aqui. Nós temos o aumento da Selic agora em 100 basis points, né, em 1%. O que significa isso? Quando a Selic subiu agora 1%, o impacto nos cofres públicos tende a subir aproximadamente 50 bilhões de reais da dívida, ou seja, praticamente anula o efeito do pacote fiscal. O outro efeito também sobre o IR, que a gente comentou aqui também na programação da Jovem Pan, é esse efeito que está sendo estimado de 40 a 45 bilhões, de acordo com algumas instituições. Ou seja, esse pacote já nasce fracassado. Claro que essa leitura, né, por parte do Senado, por parte da Câmara, como foi comentado na reportagem anterior, é importante porque mostra um certo nível de comprometimento do governo federal. Mas essa medida não é estrutural, isso não resolve o problema da dívida do Brasil. O que resolveria no caso? A PEC paralela, né, que no caso não vai ser encaminhada, enfim, mas é somente uma ideia, né, que foi colocada em alguns parlamentares, alguns deputados, que seriam, né, essa PEC paralela, que seria ali uma economia na ordem de 1 a 3 trilhões de reais até 2031. Estive em Brasília até recentemente falando com alguns deputados sobre esse tema e, infelizmente, esse tema não vai ser colocado à frente. Se o próprio pacote de gasto desses 70 bilhões de 2 anos está muito difícil de aprovar, foi mal articulado, a gente está vendo aí as pressas para ter votado, imagine uma medida estrutural, Dória. Cristiano Vilela. Alex, boa noite, Alex. Estamos diante aí de grandes discussões do pacote de corte de gastos, diante de um longo ataque aí na economia, de uma forma geral, uma desvalorização do real. E num contexto como esse, a gente vê o governo federal talvez passando por algumas dificuldades. O presidente Lula com problemas de saúde. Antes disso, uma certa dificuldade na própria articulação política por parte do governo federal. Dá para se imaginar um ano de 2025 de maiores dificuldades
dificuldades ainda para o governo, especialmente talvez dentro de um quadro de Galípolo à frente do Banco Central e talvez ainda possa existir algum tipo de dúvida de qual será o posicionamento de Galípolo? Como é que a gente pode imaginar a visão do ano de 2025 dentro da expectativa do mercado? Cristiano, uma ótima pergunta. Na visão do Banco Central de Gabriel Galípolo, até o presente momento, todas as falas que ele se dirigiu em eventos, enfim, ele disse, né, que ele está a ser pautado por uma questão técnica, como foi o próprio Roberto Campos Neto. O mercado não acredita, talvez, tanto nisso, uma certa ala do mercado, principalmente por uma questão política, né? Cada vez que o juros sobe, nós sabemos aí que vem a ala do PT, a ala da esquerda, criticando a alta de juros. E qual vai ser essa pressão colocada em cima do Gabriel Galípolo com essa taxa Selic que pode chegar a 14,25, já que o Copom fez aí o forward guidance, ou seja, contratou mais 2 altas de juros da mesma magnitude. Olha o tamanho da pressão política que será exercida em cima de Gabriel Galípolo. Isso realmente, Cristiano, que você me perguntou, é uma dúvida gigantesca. O mercado não sabe se essa pressão política vai fazer o Gabriel Galípolo ceder esse discurso técnico que está sendo feito ao longo desse ano. Caso esteja feito, a gente vai ter aí uma desancoragem de expectativa tão grande. O que significa? Nós teremos aí uma intervenção política, como nós já vimos em alguns diretores de Banco Central, e o efeito não pode ser diferente. O efeito da economia para 2025 vai ser pior. Lembrando, PIB para o ano que vem, a gente já sabe que vai ter uma aceleração perante esse ano, juros mais altos, então, ou seja, a combinação de juros mais altos, um PIB mais fraco e uma política monetária, e caso seja mais intervencionista por parte política, a combinação realmente será desastrosa para a economia do Brasil. Alex, voltando ao mercado de câmbio, né? E a expectativa, obviamente, se o pacote de corte de gastos for aprovado ainda nesse ano, há um otimismo do presidente do Senado, mas de qualquer forma, é possível que esse valor por volta de R$6 seja o novo patamar do dólar, não vai ceder mais do que isso? Bom, relacionado ao pacote de gastos e o câmbio, nós podemos balizar por alguns dados. O próprio Boletim Focus, por exemplo. O Boletim Focus que está girando na casa de 5,70, né? Tem gente falando ali na casa de 5,80, a gente está falando já de uma desvalorização do câmbio, como está no patamar de R$6,03. A gente até pode acreditar sim, tá, Thiago, que o dólar pode arrefecer com a aprovação do corte de gastos, mas será de uma forma temporária. Por quê? O mercado já vai olhar para o ano que vem, tanto a questão do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000 dessa isenção, que são matérias que vão ser discutidas para o ano que vem, se isso vai ter enterrado ou não, e também da reforma tributária, que inclusive a gente já está olhando aí lá no Senado, que está voltando para a Câmara, com o maior IVA do mundo. Ou seja, o Brasil, ao mesmo tempo, traz aí uma tributação altíssima com a reforma tributária e são combinações de fatores que a conta não fecha. Ou seja, uma economia que desincentiva o crescimento sustentável. Então, eu não vejo um patamar de dólar sustentável, um patamar menor, de uma forma estrutural para o ano de 2025. A gente vai ter alguns choques. O principal choque, Thiago, que o Banco Central está tentando combater é a inflação. E para combater a inflação, vai ter que subir os juros. Então, por isso que o dólar acaba sendo pressionado dessa maneira. Alex André, economista da MSX Invest, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Um excelente fim de semana e a gente volta a se falar. Um abraço. Excelente final de semana a todos. Um abraço.